esse projeto de lei 961 de 2023, que é um projeto de minha autoria, que já foi aprovado pela Comissão de Educação no seu mérito e hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Infelizmente, o relator do projeto ainda não apresentou o relatório e ele já está há bastante tempo com esse projeto. Inclusive, quero fazer aqui um apelo público. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, vocês estão assistindo aí, nesse exato momento, né, falando na Comissão de Educação, lá no Congresso Nacional, a deputada Luciene Cavalcante, ela que é do PSOL de São Paulo, e ela é professora, sabe? Vem batalhando aí, gente, para tentar alterar uma legislação importante no nosso Brasil, que é a lei, pessoal, 8.429 de 1992. É importante deixar claro que essa é a lei de improbidade administrativa, que foi alterada para pior, né, vamos dizer assim, no ano de 2021, através da lei 14.230, de 25 de outubro. Nesse período, pessoal, nós temos essa lei, ela deve ter em torno de 23, 24 artigos, ao que parece, e ela teve mudança em pelo menos 21 deles. Pelo menos 21 desses artigos houve alteração em 2021 e isso, a situação parece que deu uma piorada. Essa que é a grande questão. Mas por que a gente está falando isso? A Luciene, gente, ela tem um projeto de lei e esse projeto de lei, ele chama atenção, que é o projeto de lei 961 de 2023, que quer, na verdade, em resumo, né, transformar em ato de improbidade administrativa os gestores que não cumprem o piso salarial da educação nacional. O piso salarial do professor, que tudo indica para 2025, 2026, início de 2026, nós teremos uma portaria interministerial que, a princípio, se tudo andar como está aí, né, as projeções é de que poderá haver um aumento um tanto quanto dilatado, né, do valor do piso salarial profissional para 2026, mas nós temos que aguardar, porque nós estamos falando agora no dia 11/9 de 2025, tem mais coisas por aí, né? E a gente está aguardando uma posição, mas já existem aí expectativas de que poderá haver realmente um bom reajuste no piso salarial para 2026. Por isso que é importante você fazer a sua inscrição no canal de educação, deixar sempre um comentário importante, dá um like aí também, dá um joinha para ajudar o canal a crescer no YouTube. Hoje nós estamos chegando a 118 mil inscritos no canal de educação do estado de Minas Gerais. O canal que não é o canal oficial do governo de Minas, claro, porque a gente aqui é um canal independente, canal de educação de Minas Gerais, organizado por mim, Tancredo Lins, do canal de educação. Bom, esse projeto de lei, ele quer, na verdade, prever como ato de improbidade administrativa, gente, o descumprimento de normas que regulamentam o piso salarial profissional. A Luciene Cavalcante, que já esteve na Assembleia Legislativa, eu já assisti algumas palestras, né, a convite da deputada Beatriz Cerqueira, sobre essa questão do piso salarial. Inclusive, ela tem um termômetro aí do piso da educação, o Observatório do Piso do Magistério. Fui procurar lá atrás, tá logo aqui, volta um pouquinho mais no texto aqui para que vocês possam entender. Mas eu também já fiz um vídeo tratando dessa matéria para denunciar aqueles políticos que não estão, né, cumprindo o piso salarial no Brasil. Nós já tivemos mais de 700 denúncias de governantes, de gestores que não cumprem o piso da educação. E aí? Seu governador cumpre o piso aí no estado, pessoal? Coloca nos comentários aí como é que anda essa situação. Mas aí eu fiz um resumo do que ela está trazendo para nós, porque de fato foi uma belíssima de uma apresentação, inclusive com dados, né, que vão até 2020 e que chamam nossa atenção. No tocante, por exemplo, a questão da quantidade de servidores que atuam na educação, nós temos hoje em torno de 1,8 milhões de profissionais da educação em todo o Brasil, e 79%, pessoal, são mulheres. 21% são homens. 80% praticamente dos nossos estudantes estão na escola pública. Vocês estão vendo a necessidade
de se fazer uma revolução na educação pública, gente. Esse dado é alarmante, ele é preocupante. Esse dado, pessoal, ele é fundamental. Porque olha o que eu estou dizendo para vocês, 80% dos nossos estudantes, gente, crianças e adolescentes, hoje estudam em escolas públicas. Vocês estão vendo a importância de uma escola pública? O tanto que a escola pública ela é necessária, ela é fundamental, o tanto que a gente tem que valorizar os professores, os profissionais da educação. São 80% dos estudantes estão em escolas públicas no Brasil. E aí vem essa questão da valorização do profissional da educação. E, muito especialmente, em relação aos gestores públicos que, eventualmente, descobrem o piso salarial com atos de improbidade administrativa. E a Luciana vai chamar a atenção de um aspecto que ela vai falar assim, gente, é impressionante a quantidade de vezes em que nós temos o piso salarial profissional judicializado. Seja ele para o prefeito, seja para o governador, e sempre com o mesmo intuito, né, pessoal? Qual seja? Não pagar o piso salarial profissional nacional da educação. E ela vai apresentar uma tabela que mostra um crescimento muito grande dos processos de contratação que vão numa direção contrária, vamos dizer assim, né, ao procedimento legal, que é o procedimento de execução do concurso público. Minas Gerais, por exemplo, ela vai apresentar o dado de todos os estados da federação, mas ela chama atenção para Minas Gerais, num ponto, onde 45%, dados de 2020, 45% são concursados, e aí, pessoal, 54,8% são contratos. Hoje nós acreditamos que temos em torno de 60% a 70% de servidores contratados na rede estadual de ensino. É um dado realmente chocante. Deixa eu voltar com a apresentação da Luciene, porque vocês vão acompanhando aqui, ó. Olha que ela falando aqui, por exemplo, dos percentuais, que desestimula a seguir a carreira de professor. E ela fez uma apresentação muito boa, eu vou deixar no final do vídeo um resumão para vocês acompanharem. E, gente, o nível de... Eles têm um dado também que fala da quantidade de alunos que são atendidos por professores no Brasil. Nós estamos no que ela chama de nível 4, que são servidores que atuam, seja ele concursado ou efetivo, tá, gente? Todo professorado. 50 a 400 alunos são atendidos por semana por cada professor no Brasil. Vocês têm ideia do que é isso? Acho interessante que o pai, às vezes, não dá conta de um menino, 2, né? E um professor tem que dar conta de 50 a 400 alunos por semana. Por semana. Isso é muito sério. Esses dados são muito sérios. E aí ela vem apresentando aqui, inclusive, em relação aos municípios, também o quantitativo de servidores efetivos contratados no Brasil. Né? Que em municípios tem mais efetivo contratado, mas nós estamos chegando a 62,7% de efetivos, de efetivos, e 34,8% de contratados. Tá, pessoal? Olha os 2 pontos que ela apresenta aí em relação à carreira, gente. O que estimula a seguir a carreira? 77% salário, o que mais preocupa é a questão salarial. E 75% aí entra a questão mental, psicológica, burnout. 75% então, é a situação de trabalho pela qual, enquanto os professores estudam, ela vai explicar para a gente. O Brasil é um país, gente, que hoje tem 15 milhões de analfabetos, sendo 68 milhões no Brasil sem ensino médio. Isso é um dado alarmante. Outro ponto que ela apresenta é que a cada 10 crianças, bebês, né, só 4 têm direito à creche no Brasil. Que vergonha, gente. Que vergonha! Que vergonha! Isso desestimula a gente. Então, como é que a educação realmente ela é deixada de segundo plano? É lamentável. E aí ela faz um comparativo também, gente, de salários em outros estados, não só estados da federação, em outras confederações, né? América, ela cita Chile, Argentina, outros países que têm um vencimento muito melhor, com uma carga horária menor de trabalho. E detalhe, ela vai fazer uma comparação com países europeus. E ela vai dizer o seguinte, países que, por exemplo, a carga horária aqui no Brasil, ela chega de 40 horas semanais para um servidor, até 40 horas, gente, muito mais, né? Mas vamos pegar aqui Minas Gerais, são 24 horas semanais, com um piso de 2.900 para quem ministra 24 horas semanais.
né? Porque aqui o governo de Minas paga proporcional. E ele paga, detalhe, gente, para quem... Ele paga vencimento de ensino médio para quem tem curso superior, que tem 2, 3 pós-graduação, mestrado, doutorado. O pagamento inicial da carreira, se você entrar hoje no estado, é R$ 2.900 se você estiver ministrando 24 horas semanais, tá? 16 aulas na regência, no módulo 1, e 8 horas é no módulo 2, aquelas aulas fora ali, de acordo com a Lei Federal 11.738, aquele 1/3 fora da regência. E ela vai falar de países europeus onde a carga horária semanal, gente, é de 12 horas. E que o vencimento chega a ser 300% maior do que o professor, 200, 100, 40, 50, 60, tem vários casos, ela vai apresentar esses dados para vocês aqui. E aí, gente, ela encerra aqui a apresentação falando da situação do círculo militar lá em São Paulo, está suspenso igual aqui em Minas Gerais. Ela vai fazer uma ponderação importantíssima sobre isso. E outros apontamentos também de direitos que foram respeitados, né, pelo Tribunal de Contas em relação ao governo de São Paulo. Eu não vou citar aqui porque aí a gente foge um pouco da nossa temática aqui, porque o objeto maior aqui é o Piso Nacional de Educação, esse projeto de lei importante. Eu vou deixar vocês acompanharem agora um resumo da fala da deputada federal Luciane Cavalcante, tratando sobre essa matéria tão importante que é tornar crime de improbidade administrativa o não pagamento do piso salarial profissional nacional. Acompanhem comigo na tela para vocês nesse momento. É importante dizer que a lei do piso nacional do magistério e dos profissionais da educação é um princípio da nossa Constituição, está lá no artigo 206. Pode passar. Então, aqui a gente trouxe um material que depois a gente vai disponibilizar para todo mundo que está acompanhando essa audiência pública. E a gente trouxe alguns dados sobre a docência no Brasil. Quando a gente fala em educação, a gente fala, sobretudo, em 2 principais atores. Um é o seu público-alvo, que são seus estudantes, e o outro são seus profissionais de educação. E no Brasil, historicamente, a gente tem políticas públicas de desvalorização, tanto dos estudantes quanto dos seus profissionais. Quando a gente olha o panorama de todo o número da educação, e esses dados são de 2020, os últimos dados ainda não estão consolidados do censo para que a gente possa fazer a pesquisa, mas até 2020 a gente tinha cerca de 1,8 milhão de professores da rede pública da educação básica. Então, quase 2 milhões de professores da educação básica. E 79% desse contingente enorme são mulheres. Isso reforça toda a análise que é feita com relação ao machismo institucional e estruturante da nossa sociedade, que naturaliza essa precariedade como a função docente é tratada no Brasil, por ser feita na sua maioria. Ele traz um dado muito importante. Ele tem uma categoria que se chama esforço docente. Quando a gente para estudar o que os dados nos mostram, ele vai mostrar que o professor no Brasil se esforça muito e ganha muito pouco. Essa é a conclusão. Quando a gente olha as categorias de esforço docente, que está colocada quantos estudantes você atende por semana, quantas turmas você atende por semana, quantas escolas você trabalha, numa régua de 1 a 6, a grande maioria dos professores vão estar no nível 4. E esse dado, ele piora quando a gente fala do ensino médio, que é uma crise profunda que a gente vive hoje no nosso país, associada à evasão, a altas taxas de evasão. Por isso que nós temos a política do pé de meia. É muito importante essa política, mas nós precisamos de outras também. Então, nesse nível, o nível 4, o professor atende entre 50 a 400 alunos por semana. Em 2 turnos, ou seja, acumulando o cargo. E até 2 escolas. Então, essa é o concentrado quando a gente vê essa categoria do esforço docente do Brasil. Aí a gente tem toda uma descrição que vai ficar disponível para vocês sobre o esforço do número de alunos, turnos, escolas, etapas. Então, a gente tem, primeiro, uma legislação que vai falar da legalidade do piso nacional do magistério. A gente tem dados muito sensíveis no Brasil que vai mostrar esse esforço docente muito grande.
se trabalha muito, por muitas horas, em condições adversas, por uma quantidade muito grande de alunos. E aí a gente tem um outro fator que também impacta nessa questão do pagamento do piso, que é a falta de concursos públicos. Então a gente trouxe aqui um quadro que vai demonstrar como, ao longo dos últimos anos, sobretudo a partir de 2016, a gente tem uma não realização de concursos públicos como uma prática dos estados, dos municípios, precarizando ainda mais a condição desse professor. E aqui a gente tem os dados do próprio censo, que vão mostrar como que está essa questão do vínculo. Quem é estatutário? Quando a gente pega a rede de São Paulo, que é o estado que eu represento, você tem mais de 50% que já é um vínculo precarizado. Professores que não são concursados. Mas por que eles não são concursados? Porque não tem concurso. E quando tem, chama-se um percentual ínfimo de vagas. Vai se chamando aos poucos. Aí você tem estados, por exemplo, ó, e aí você vê, na Bahia também a gente tem muito esse índice, Minas Gerais, que está quase 70%. Então, é algo generalizado. O concurso, que é um princípio dos serviços públicos, uma regra quando a gente pensa no regime jurídico de contratação, sobretudo quando a gente fala de uma política social, que é de longa duração, uma política social que não pode sofrer interrupções, que está diretamente e é responsável pelo ECA, por zelar e cuidar da integridade física daquela criança, daquele adolescente, que tem outras atribuições. A escola faz parte do sistema de garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, não apenas no acesso ao direito à educação, ao currículo formal, mas também a um conjunto de outros direitos. E quando você tem um professor que está num vínculo precário, que ele é mudado a cada um ano, que ele, se discordar da chefia, se fizer uma denúncia que o pai denuncie ele, ele é mandado embora, que não tem a estabilidade, você enfraquece a possibilidade de alcance daquela criança dos direitos que ela tem, que ela é signatária. Então, é muito grave essa outra situação, e mesmo sendo um concurso obrigatório, prefeitos, governadores e presidentes da República, historicamente, desrespeitam esse princípio constitucional. E nada acontece. Aí nós chegamos na questão da valorização dos profissionais da educação. Nesse gráfico que a gente mostra de 2013 a 2023, essa curva, que é um verde, vocês podem ver que, comparado aos demais profissionais que têm ensino e formação superior, ela sempre foi menor. Então, nós ganhamos pelo menos metade do que um outro profissional que é formado em ensino superior. Isso é histórico no nosso país. Tanto é histórico que é uma meta do Plano Nacional de Educação enfrentar essa questão, que nós não conseguimos enfrentar até hoje. É grave a situação. Então, a gente ganha menos. E mesmo a gente tendo isso assegurado na Constituição, princípio da educação, a valorização dos seus profissionais, mesmo a gente tendo o Plano Nacional de Educação, e se encerra esse ano, que colocou como meta não ter mais essa diferença entre os profissionais que estão em nível com formação superior, isso a média, falando do pagamento da média. Hoje, o piso nacional do magistério são R$ 4.800, pouco mais que isso, por 40 horas de trabalho. E não é ali, quando a gente vai comparar o que acontece com os nossos profissionais da educação, com os nossos professores, com os países da OCDE que o Brasil compõe, a tragédia escancara de uma vez. Primeiro, a gente precisa repetir, porque como no nosso país o absurdo perdeu a vergonha, o Brasil não investe muito em educação, não é verdade que sobra dinheiro da educação, isso é uma mentira. O Brasil investe cerca de 1/3 que os demais países da OCDE investem em educação básica. Mesmo nós sendo a 9ª economia do mundo, caminhando para a 8ª. Aí, quando a gente vai olhar os índices dos nossos professores, então, eles estão entre os que mais trabalham e os que menos recebem no mundo inteiro. A Comissão de Educação, através do Plano Nacional de Educação, fez uma missão especial em Singapura. Os professores lá ganham como se fossem um outro profissional de nível superior, qualquer, um salário muito razoável, e a carga horária deles semanal de docência são 12 horas. Então, aí a gente vê que o salário médio do Brasil é 47% inferior à média da OCDE. E o Brasil, além de não investir o que precisaria investir, e por isso que os nossos dados hoje da educação são muito sérios. De cada 3 brasileiros, 1 foi expulso da educação básica e não concluiu a educação básica. A gente está falando de 68 milhões de brasileiros que não terminaram o ensino médio hoje.
A gente está falando de um país que hoje tem mais de 15 milhões de pessoas analfabetas. A gente está falando de um país que de cada 10 bebês e crianças pequenas, só 4 têm direito a vaga creche. E quando a gente vai para os índices, quando a gente vai falar sobre a questão da qualidade da educação, dos processos de alfabetização, da inclusão escolar das nossas crianças, todos esses indicadores são muito ruins, eles precisam avançar. E mesmo assim a gente viveu um período no Brasil, que foi de 2015 a 2021, onde a gente teve uma redução de investimentos na educação. E isso vai na contramão de toda a lógica dos países que tiveram um desenvolvimento com justiça social, com justiça racial, geográfica. A escola é, sem dúvida nenhuma, um instrumento fundamental de desenvolvimento do país. Quando você ataca esse segmento da forma como o Brasil ataca a educação, a gente tem os resultados que a gente enfrenta hoje. Pode passar. Aí a gente trouxe mais dados comparados quando a gente vai falar de quanto é o salário médio no Brasil, quanto que é em outros países. E me mostrando sempre que o Brasil paga muito pouco para os seus professores. Pode passar. E aí, quando a gente também vai olhar para a América Latina, o Brasil também paga menos, quando a gente olha em comparação ao Chile, ao México. O do México, esse dado chama muita atenção. A economia do Brasil, a capacidade que o povo brasileiro sempre teve de produzir riqueza é extraordinária. Uma economia muito maior que a do México. Lá o professor de ensino médio ganha hoje 155% a mais, 3 vezes a mais do que o nosso professor de educação de ensino médio. E se a gente for olhar a régua aqui no Brasil, o professor que ganha menos é o professor que está na creche, de 0 a 3 anos. Porque aí a questão de gênero e raça pesa violentamente. A maioria são pessoas negras, a maioria são mulheres, 98%. E aí a gente vive uma situação escandalosa no nosso país, porque foi a última etapa da educação básica a ser reconhecida como parte da educação, direito à creche. Essas profissionais saíram da assistência social, vieram para a educação. O Brasil nunca, até hoje, tem mais de 10 anos essa política, nunca parou para analisar como que essa política foi feita, o que está acontecendo no chão das creches, que, pelos todos os estudos avançados de educação, demonstram a importância da primeiríssima infância, o quanto é impactante para o desenvolvimento do país, o trabalho realizado de 0 a 3 anos, o potencial de desenvolvimento neurológico desses bebês, das crianças pequenas. Isso nunca foi feito. E o que a gente vê hoje são essas pessoas, essas mulheres, maioria negras, que estão fazendo a função docente no chão das creches, que têm a formação que até hoje não foram enquadradas nem sequer na carreira do magistério. E trabalham 40 horas por semana, fazem a função docente, acumulam outras funções num investimento pesado de desvio de função, tem que cuidar da higienização das salas muitas vezes, tem que lavar caneca, mamadeira, tem que fazer uma série de outras funções que não é a função docente e não tem esse reconhecimento e na maioria das vezes ganham um salário mínimo. Então, e essa daí é onde a gente tem a maior precarização quando a gente fala do direito ao piso do magistério. Também o Brasil paga menos para os professores de Fundamental 2, comparado ao Chile, à Colômbia. Aí, se a gente for olhar os países da Europa, aí a tristeza é maior ainda. A gente olha, por exemplo, Luxemburgo, 300% a mais. A Alemanha, 287% a mais. E assim vai. Finlândia, né? Todo mundo fala, 107% a mais. Portugal, 73% a mais. Lembrando que a carga horária lá de trabalho é pelo menos a metade do que os professores realizam aqui no Brasil. Daí a gente chega num outro ponto dessa situação, desse cenário. E a gente tem um apagão de profissionais da educação. Brasil, o MEC, acompanha a discussão dentro do Ministério da Educação, a gente já tem falta de algumas matérias, sobretudo do campo de exatas, matemática, química, física. Não temos esses profissionais, sobretudo nos lugares, no Brasil mais profundo, mais nas regiões mais afastadas aqui da capital, do Distrito Federal, você não tem esses profissionais mais. E a tendência daqui a 10 anos, já esse percentual aumentar ainda mais. E são 2 fatores básicos que têm esse impacto dos jovens não quererem mais ingressar na carreira do magistério. Primeiro, com maior índice, são baixos salários. Então, sem concursos públicos, sem carreiras atrativas, com baixos salários, os jovens não querem. E somado a essa questão, está a rotina difícil. Só quem está no chão de uma escola pública sabe as dificuldades que a gente enfrenta. Você tem salas superlotadas,
você não consegue apoio para fazer a inclusão, você não tem uma rede interna dentro da escola que consiga lidar e garantir o acesso ao currículo das crianças com deficiência. A gente tem as crianças com vulnerabilidade social, a gente tem uma série de questões que a escola é um equipamento social que não está à margem da sociedade. O Brasil é uma sociedade extremamente violenta, um dos países com maior injustiça social e econômica, e tudo isso, obviamente, está presente dentro da escola pública. Então, essa rotina é muito difícil. Conviver e tentar fazer a mediação do conhecimento está cada vez mais desafiador. Então, essa rotina tem levado muitos profissionais a um impacto psicológico muito difícil. Tanto é que, se você pegar os dados de todos os serviços públicos, onde a gente vai ter o maior número de pessoas afastadas por questões psicológicas, é a educação. Primeiro que é muito duro você assistir cotidianamente o seu aluno sem acesso aos direitos fundamentais. Você assistir, presenciar e testemunhar a exclusão, o aluno que chega com uma série de problemas, porque apanhou, a mãe apanhou, ou foi despejado, ou a comunidade que ele mora pegou fogo, ou aí de repente tem um tiroteio. É muito duro o cotidiano, e ele é muito diverso. E tudo isso está dentro da escola. Então esse é um outro fator que também afasta os jovens de seguir na carreira. Pode passar. E aí, já caminhando aqui para o final da minha intervenção, a gente reafirma que o piso, ele é constitucional, ele é necessário e ele é financiável. Veja, o piso, a lei do piso é de 2008. Desde então, prefeitos e governadores ingressam de forma sistemática no STF para tentar dizer que não vão pagar o piso nacional do magistério. E isso, já sofremos várias adindas, ganhamos todas. O STF nunca divergiu na ideia de que o piso ele é protegido, no caso dos profissionais da educação, pela Constituição. Mas ele é questionado sempre. Pode passar. Aí a gente trouxe também um levantamento sobre a questão do financiamento do Fundeb, que vem avançando, que vai ampliar a complementação da União, e que 70% do Fundeb é para manutenção e desenvolvimento do ensino, o que significa pagamento dos seus profissionais e a construção de escolas. E aí a gente colocou alguns dados sobre o Fundeb. São dados consideráveis, mas lembrando que, para o tamanho do Brasil, para o tamanho da nossa economia, para o tamanho da dívida histórica que o Brasil tem para com o seu próprio povo, é insuficiente nesse sentido. Mas que é suficiente para pagamento do piso, que a gente está falando de R$ 4.800, é suficiente. Pode passar. Aí a gente trouxe outros dados. Aí muitos prefeitos falam também sobre isso, governadores, que não, mas tem a lei da responsabilidade fiscal. Importante lembrar, quando vem esse argumento nos debates, que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela excetua quando se trata de pagamento de piso profissional. No caso do magistério já regularizado, já promulgado. E dá um tempo para que o Poder Executivo se organize. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal fala sobre isso. Mas mesmo se você pegar o que os estados e municípios vêm investindo com o quadro de recursos humanos, a média não alcança o limite prudencial, que eles gostam muito de falar. Então, também não é uma justificativa dizer que existe uma questão com a lei de responsabilidade fiscal. E a gente tem feito esse debate porque a gente, dentro da Comissão de Administração e Serviços Públicos, a gente tem um observatório do pagamento do piso, que eu coordeno. Então, a gente faz esse debate com tribunais de contas pelo Brasil, com prefeituras pelo Brasil. Então, é algo que a gente vem levantando. Pode passar. Aí está o nosso observatório. E é importante também afirmar que o Brasil, nem o INEP, nem o MEC, nem o Ministério de Planejamento, nem o Tribunal de Contas da União, não tem um mapeamento de como os prefeitos, governadores e presidentes vêm cumprindo a lei do piso nacional do magistério. Isso é muito grave, porque é uma política pública essencial que está em curso desde 2008 e precisa e deve ser avaliada. E sem dados não tem como fazer essa avaliação, para a gente ter os dados, né? Fazer algo científico. Então, é algo que a gente vem lutando dentro dos ministérios para que aconteça. Por isso que a gente criou esse observatório. A gente também pode passar.
A gente já fez esse mapeamento de 770 municípios que descumprem a lei do piso. Nós conversamos com o Tribunal de Contas da União, com os tribunais de contas estaduais, pedindo sempre auditorias das contas dessas prefeituras, dos estados, para entender o que está acontecendo. Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, dentro de uma subcomissão aqui da CASP, mas que deveria ser feito de uma forma planejada, maior, com maior condições pelo próprio MEC, porque a gente precisa debater essa questão. E daí surge desse movimento do Observatório do Piso Nacional do Magistério, surge esse projeto de lei que a gente observa que uma das grandes um dos grandes incentivos para que os prefeitos, governadores e presidentes não cumpram o piso nacional do magistério é a impunidade. Nada acontece. A maioria dos tribunais de contas aponta a irregularidade quando os pagamentos não são feitos, mas essa conta é julgada pelas casas legislativas. E as casas legislativas, as assembleias e as câmaras, elas têm autonomia com relação a esse voto. Então, o nosso projeto visa fortalecer o que significa crime de improbidade, proteger o direito à educação e responsabilizar aquele gestor que não cumpre o mínimo. E é muito importante, com isso aqui eu vou encerrando a minha participação, a gente compreender que a educação ela é uma política de Estado. Ela é uma política de Estado, ela é um direito público subjetivo de cada cidadão do nosso país. E isso é uma conquista, dizer que ele é um direito público subjetivo, significa que ninguém tira esse direito de você, nem a sua família, nem o Estado constituído, ninguém pode tirar o direito à educação de você. E que ela precisa de maiores proteções aqui no nosso país. Por isso que a gente faz esse debate, já fizemos outras vezes, para que a gente possa ter a responsabilização de quem não cumpre com o mínimo. Olha, pessoal, teve um outro comentário também que me chamou bastante atenção nessa audiência. É o Bruno Câmara Pinto, ele que é do Ministério da Educação, e ele vai falar, pessoal, exatamente aquilo que a deputada Beatriz Cerqueira vive reclamando. Quer dizer, nós já deixamos de lado essa lógica da proporcionalidade, mas agora a gente vai bater num outro ponto técnico importante, que é a questão do pagamento do piso salarial profissional para quem tem ensino médio. É o que prevê a Lei 11.738 de 2008. Lá fala que o pagamento é para quem inicia de carreira e que estiver com habilitação ensino médio, pessoal. Presta atenção nisso. Em Minas Gerais, é sempre bom estar lembrando, né, que em Minas Gerais todos os professores possuem, no mínimo, a licenciatura plena. Luciene, eu queria, preliminarmente, antes de fazer os comentários a respeito da questão do projeto de lei 961, fazer dois comentários, sabe? Que, no final das contas, decorrem de tudo isso que foi dito aqui, né? Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração que o piso salarial estabelecido pela Lei 11.738, de 2008, é o piso para o nível médio, certo? A professora Adriana falava aí de colegas, né, na rede dela, em que ela ensina, que tem 2 ou 3 licenciaturas, 2 ou 3 pós-graduações, ou seja, são professores, em 95% dos casos no Brasil, 95% dos professores das redes têm nível superior. Tá? E a lei está falando do piso médio, ou seja, se para o nível médio se paga, ou não, nem se paga, o piso que dirá o nível superior. Então a gente tem aí como consequência um achatamento das carreiras, é algo que, enfim, também merece discussão, e isso também está apontado no projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação.